Então, assim, falando nisso, né? Porque eu citei a relação médico-paciente, porque é o que a gente sente demais, assim, na prática. Mas que outros cuidados, não só a nível de pronto-socorro, mas até a nível de consultório, relacionados à cirurgia, que nós, médicos, devemos ficar muito atentos, assim, para evitar ou para conseguir se defender quando sofrer um processo. Porque a gente fala assim hoje em dia que não é mais se você for processado, a gente fala que quando você for Quando processado, você de for. tão comum que tá, né? É infeliz, mas é verdade, é verdade. A gente conversa, né? Fala, olha, tipo, se não fosse agora, seria logo depois, assim. Os médicos mais antigos, eles têm certeza, assim, que muitos já não estão nessa linha de frente, muitos não se topam mais, né? Com esse tipo de social, com esse tipo de coletividade. Mas hoje em dia está realmente muito difícil de trabalhar. Eu acho que não só na medicina, mas lógico, a medicina por tudo que está envolvido é muito mais difícil, né? Mas, enfim, primeira coisa, contrato, termo de consentimento, primeira coisa, mas não na verdadeira importância. Sim. Poxa, uma boa relação médico-paciente, sem dúvida. Um prontuário bem feito. Eu não estou falando prontuário de 20, sabe, de 2 páginas escrita de maneira alguma. A gente pega prontuário de 3 linhas, 5 linhas e que são maravilhosos. A regra do prontuário é o fazer o simples, o bem feito todos os dias. Os cinco, né, os 5 tópicos assim, que a gente considera essenciais. Queixa principal, anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica e suas prescrições ou orientações. Que tudo isso, o mais importante de tudo isso é que tudo isso tenha uma análise, assim, uma justificativa, sabe? Que as coisas conversem entre si, que o exame físico converse com a hipótese diagnóstica e que você demonstre por que você chegou naquilo ali. Não precisa ter todas as hipóteses diagnósticas que você está chegando, porque os diagnósticos diferenciais são muito fáceis de serem comprovados e excluem, né, qualquer tipo de responsabilidade ou de culpa. O que eu sempre, poxa, demonstra o porquê você chegou naquilo, o que te fez pensar naquilo, o que do exame físico. Não precisa colocar o exame físico completo, inteiro, sigla ok. Se for sigla que todo mundo conhece, super ok, super ok. Eu falo todo mundo assim, todos os Legal. médicos conhecem. Tem umas que chegam, né, que só você conhece. Mas assim, as que todo mundo conhece, Especialista. super ok. Não precisa ter 10 linhas de maneira alguma, 5 linhas, 3. Tem prontuário que a gente pega de 3, 2 linhas, que ele tá perfeito, ele tá explicando o raciocínio mesmo, técnico que você teve para chegar naquilo e para orientar aquela conduta. E acabou, não precisa de nada mais. O resto mesmo é essa demonstração mesmo de ciência, né? E que a gente consegue demonstrar. É isso aí, muito legal isso que você falou da quantidade, porque eu lembro que na época que eu formei, tem 7 anos que a gente formou. Então, na época que eu era acadêmico de medicina, tinha muito essa coisa de escreve muito, você tem que escrever muito, tem que escrever. E aí essa cultura, ela se propaga ainda, né? O Ctrl+C, Ctrl+V de 30, 40 linhas assim de evolução, coisas que você nem sabe que está escrevendo mais, né? Que isso é um grande perigo também. Você Sim. copiar coisas que você... Aí fala, não, mas eu não quis dizer isso, eu só copiei o que estava escrito ontem. Não tem justificativa, né? E isso, meu chefe Isso é da um dos última residência que maiores eu fiz, erros. ele escrevia muito pouco sempre, mas ele escrevia exatamente dessa maneira que você está falando. Ele escrevia, ó, a paciente está sentindo isso, isso e isso, e por causa disso eu vou tomar determinada conduta. Ponto. Sim, Era sempre bem sucinto, mas tudo fazia muito sentido, sem muito sentido. fantasiar demais, isso é muito... Não, e esse negócio de pegar o que o outro colega, o de trás, falou em internações, né, assim, mais prolongadas e até mesmo em PA. Os principais problemas que a gente tem em PA, poxa, o cara foi lá no primeiro dia,
Aí ele tava super inespecífico, teve uma febre, tem, sei lá, 12 horas. Aí tive a primeira febre, vim no PA. Aí daí volta, daí um dia, aí ele já tá com febre, já tá com outra queixa. Agora vômito. Ele volta 3, 4, 5 vezes. E muitas das vezes, um acaba pegando o raciocínio do outro colega. Não torne, sabe, o raciocínio do outro colega algo como verdade absoluta. Faça o seu. Porque muitas das vezes, assim, o erro do raciocínio vem disso. E daí, assim, poxa, mas você não... E isso é muito... fica fácil para os juízes pegarem, para os conselheiros pegarem, para os peritos pegarem. Então, assim, faça o seu raciocínio, não tome o do colega como verdade absoluta, porque ele vai voltar diferente. E esses pacientes que voltam várias vezes, poxa, capricha. Você viu que ele voltou já tem 2 vezes. Capricho no exame físico, assim, tome suas condutas, faça assim, perfeito, porque esse dá problema. Esse dá problema. Aí vai todo mundo, vai a escada, assim, olha, todo mundo que tava de plantão. Quem tem carimbo, vai pro processo. E é engraçado você falar isso, porque o que motiva, eu acredito, na maioria das vezes, isso também é algo que a gente enche o saco dos alunos no treinamento, o que motiva, muitas vezes, é preguiça, né? Você querer pegar, copiar para não ter que escrever. Normalmente a gente faz por preguiça. E o que a gente cobra muito dos alunos cara, 2 minutos. O que você vai fazer com esses 2 minutos? É muito pouco. Colhe uma história direta, mas bem feita, do seu jeito. Né? Cria o seu raciocínio clínico. É claro que você pode consultar uma informação, se o paciente tomou um antibiótico há um mês, não tem problema você consultar, mas não transforme aquelas evoluções nas suas evoluções. É muito pouco tempo, não vale a pena. Né? A dor de cabeça é muito grande. É o maior erro. Assim, os que tomam fé nesse tipo, né, de situação são sempre os que tomaram como verdade absoluta. E daí ele não pediu um exame, ele não focou em alguma coisa que já estava mais clara na terceira vez que ele atendeu. Então, assim, você pega, senta, faz o seu. Lógico que você pode pegar o que o seu colega anterior fez, o que o paciente relatou para ele, isso é muito importante. Mas faça o seu. Daí, assim, faça o seu, com o seu raciocínio, o que você pensou, o que aquele paciente estava apresentando para você. E acabou. Amanda, eu tô vendo aqui, primeiro que o Rodrigo mandou aqui, preguiça e pressa. É verdade, porque às vezes é muito paciente, muita coisa, às vezes é uma pressa, mas, Rodrigão, cara, esses 2 minutos, você vai entender um dia que não vai te fazer falta. E a outra mandou e outra aqui... coisa, não existe pressa, pelo amor de Deus, gente. Faz o seu. Se não der para atender todo mundo, você até me desculpa, mas essa eu não aguentei, não existe pressa. Sabe, você vai perder de vida com isso. Mas sem brincadeira, você vai perder vida, você vai perder dinheiro. A sua família, a sua mulher, todo mundo vai sentir. Mesmo quando você não conta para os seus filhos, eles sentem, sabe? Assim, seus pais. Nossa, é uma vida, um processo é muito ruim, muito ruim. E ainda se você tem que se explicar muito, se torna ainda mais doloroso e difícil. Se não dá para atender todo mundo no plantão, olha, paciência, faz o seu, não muda o seu, porque você tem mais gente te esperando, sabe? Eles que continuem esperando, ou então que o gestor, que alguém contrate outra pessoa para o plantão. Faça o seu, a responsabilidade é sua, é seu. E na hora que você toma o processo, o pessoal que te cobrava, né? Tem demais, são os primeiros. Mas são os primeiros a falar assim, olha, a responsabilidade é dele. Ele que falou que ele fazia, ele que falou que era só. Sabe, assim, são os primeiros. Aqui, outra coisa que a galera mandou aqui sobre caligrafia. Até que ponto existe um impacto aí de você ter uma letra feia? A gente sabe que letra de médico, médico tem a fama de ter letra feia. Até que ponto isso pode te prejudicar num processo? Olha, eu consigo ler muito, muito mesmo letra de médico. Eu já tô até, já tô super bem. Não, todo mundo manda. E aí, Amanda, o que tá aqui? Olha, eu consigo, assim, tem que ser possível de ler. Se não for possível de ler, não tem como ninguém ler. Então, assim, tem que ser possível de ler. Tem que ser. Senão você compra uma impressora, leva um computador e começa a imprimir. Tu leva aquelas pequenininhas que vale a pena.
Faz letra de forma, gente. Letra de forma todo mundo entende. Você vai demorar um tempinho a mais, mas todo mundo vai entender. Aí, É galera, boa possível. A dica. letra de forma. A letra de forma nem. Letra de forma dá pra entender.